Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo sempre, né? Não existe forma de Deus nos abençoar que não seja por Jesus Cristo. Jesus é o canal de Deus. Jesus é o conciliador entre o mundo e Deus. Então, tudo deve ser feito em nome de Jesus Cristo. As nossas orações nós as alcançamos em nome de Jesus. Por isso você sabe que nós pregamos que todo pecador tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Fora disso, qualquer outro batismo, a pessoa não tem os pecados perdoados. Por quê? Porque não houve ninguém mais ou ninguém além de Jesus Cristo que tenha morrido para tal fim. São Lucas capítulo 24, verso 47, diz que em nome do Cristo se pregasse o arrependimento dos pecados. Bom, nosso tema não é esse, mas eu gostaria de convidá-los a pensar nos nossos dias como dias em que esta escritura que nós vamos ler, Amós, capítulo 8, verso 11, esteja se cumprindo. Tem tanta escritura se cumprindo nos nossos dias, não? Mas veja esta. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu me lembro de quando Deus chama a Samuel sendo criado dentro do templo pelo sacerdote Eli. Diz a escritura ali que naqueles dias a voz de Deus era muito rara, não se ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque Deus não tinha canal pelo qual se expressar, já que Eli, o sacerdote, e os seus filhos não estavam vivendo uma vida condizente com o seu ofício. Eles não estavam prezando por manter o acesso de Deus com o povo desimpedido, com as suas condutas erradas, com as suas negligências, eles bloquearam a voz de Deus. Então o povo não estava ouvindo de Deus. Tinha ali alguma coisa que Eli, por certo, ficava tentando falar com o povo, e o povo entrou apenas em tradições. Se nós olharmos hoje para os nossos dias, são dias de fome da palavra. As pessoas vão para as igrejas buscar por Deus. Eu quero saber o que Deus vai falar comigo. Existe até uma conduta tão fraca, eu diria, da pessoa dizer assim: deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Não, isso que não é. Sim. Ora, não é nós rebaixarmos Deus demais, ficar pondo o dedo aqui ou ali. Às vezes eu pus o dedo, achei alguma coisa que não me agrada, eu acho que não é Deus que falou. Se for uma promessa, então Deus falou. Mas os nossos dias são dias de fome de ouvir as palavras do Senhor. Aí você diria assim: mas o Senhor não grava aí esses chaves do Evangelho e nós não ouvimos? Sim. Mas é que eu quero te mostrar algo que Deus sempre fez para um povo especial, para alguém
em especial, Deus sempre deixou reservas da sua vontade, do seu amor, do seu perdão, da sua palavra, dos seus alimentos, para que alguém fosse lá. Vamos voltar ao livro de Jeremias, por exemplo, e nós tomamos Jeremias, um profeta de Deus, anunciando um tempo de cativeiro, de derrotas. Por que ele estava anunciando isso? Por causa da conduta do povo. Olha, Deus vai cobrar isto. Deus vai... Isso aí vai... Não vai nada. As pessoas não creram, não deram a mínima atenção para Jeremias, mas Jeremias estava falando-lhes a palavra de Deus. E a palavra de Deus naquele tempo era contra o povo. Vocês vão para o cativeiro, vocês serão vencidos. Nós, né? A gente nem fala vocês, é nós, porque quando o povo de Deus perde, todos perdem. Mas Deus ordena que Jeremias compre um terreno e que ele pegue a escritura desse terreno e coloque-a num vaso de barro e guarde para que, quando voltassem do cativeiro, ele tivesse sua propriedade ali, garantida, ele tem escritura disso. Mas aí, por aonde? Coloque na porta da cidade. Por quê? Porque as pessoas vão passar para lá e para cá e olhar para um vaso qualquer ali. Ninguém vai atentar que ali dentro existe um tesouro, ali dentro existe a escritura de uma propriedade. Então coloque bem aí, está bem aí. Ali estava aquilo que para ele seria o mais precioso. Embora o povo não cresce, a palavra de Jeremias cumpriu, tal como foi profetizado. Deus prometeu que viria um tempo em que os homens teriam fome, mas não de pão, mas de ouvir a palavra. Sede, mas não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse tempo chegou quando as pessoas parecem ter muito de Deus e, na verdade, tem pouquíssimo de Deus dentro daquilo que é falado como sendo de Deus. Embora não desejo não estar me fazendo de difícil. Por quê? Porque tem sido falado tanto em Deus, mas não tem tido poder naquilo que se fala de Deus. Não se pode dar a isto crédito como sendo de Deus, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus perdoa pecado, a palavra de Deus muda as pessoas, e as pessoas não estão sendo mudadas, o mundo continua do mesmo jeito. As pessoas que ouvem e que carregam Bíblias e que enchem as igrejas e que fazem votos e que conseguem ajuntar grandes amontoados de ofertas e dízimos e vencidas pelo pecado constantemente. O que é isso? Falta da palavra de Deus. Mas foi lido lá na Bíblia. Foi lido o quê? Também quem vai falar está procurando. Deixa eu ver o que dizer. O profeta de Deus, profeta William Marion Branham, enviado para essa era, prometido em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, prometido em São Mateus, capítulo 17, verso 11, prometido e evidenciado em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, como o anjo da igreja, o sétimo anjo das eras da igreja. Esse homem foi mandado por Deus para que armazenasse alimento
armazena alimento. No ministério do irmão Branham, aconteceu um sonho em que ele era ordenado a armazenar alimento. Então, ele levava grandes caixas dentro de uma visão, caixas de legumes, e as armazenava. Armazenando alimento, armazenando alimento. É claro que era figurativo, mas o profeta teve campanhas pelo mundo inteiro, 7 vezes ao redor do mundo, fazendo campanhas de cura divina. E nessas campanhas de cura divina, como ele era patrocinado por todas as igrejas, as denominações, ele nunca levou uma mensagem, ele sempre levou uma palavra de fé para estimular as pessoas a crerem. Crê em quê? Crê em ser curado, crê em alcançar uma bênção. Ele tinha sinais no seu ministério que ele sabia se as pessoas estavam enfermas ou não, se elas seriam curadas ou não. Ele podia conhecer o segredo dos corações das pessoas. Ele tinha visão a respeito das pessoas e expunha. Então a pessoa cria no profeta e logo recebia uma cura. E o profeta rodando o mundo, levando essa fé, essa fé. Um dia, ele começa a pregar uma mensagem e as igrejas patrocinadoras das suas campanhas começam a ser afetadas por essa mensagem que ele prega. Por quê? Porque agora não é mais uma mensagem de fé para ser curado. Era uma mensagem de mudança, de transformação, de conversão, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e não como um curador, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o governo e não como um garçom. Quando ele começa a pregar os mistérios de Deus, ele então se fosse hoje, usaria-se a palavra cancelado. Não tem mais patrocínio, né? Sabe o que ele faz? O próprio Deus o direciona para a sua cidade natal e ele começa Natal como aonde surgiu o tabernáculo. E ele começa a pregar mensagens, algumas delas duraram 6 horas de pregação. Eu tenho aqui, por exemplo, a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. No parágrafo 229, o profeta disse assim: agora o que eu estou dizendo-lhes nesta manhã é que tenho que armazenar alimento. Devo armazená-lo para que tenham o que comer, para que tenham algo com que festejar. Gravem isso. E se assentem em seus quartos frescos. Talvez quando eu me encontrar distante daqui, vocês se recordarão que estas coisas ainda seguem sendo a verdade. Assentem-se em seus quartos e escutem. Este é o alimento e o estamos armazenando na despensa. Eu não sei onde devo viajar, porém, onde quer que seja, ele irá me guiando. Não eu. Eu somente estou lhe seguindo. Então ele diz, eu estou armazenando alimento. Enquanto ele estava pregando, ele estava gravando, alguém estava gravando aquelas fitas. Depois aquelas fitas se tornaram, nessas literaturas aqui, que alguém inspirado por Deus transformou aquela gravação em letras. E aqui estão as mensagens. Nós temos mensagens do profeta pregadas com a sua própria voz e nós as temos nos livros aqui. E aí nós temos alimento para nós nos assentarmos nos nossos quartos frescos
e festejar com o que tem aqui dentro. Alguém diria, não com a Bíblia? Sim, com a Bíblia também. Só que a Bíblia está na mão de todo mundo e ninguém está encontrando a palavra de Deus que está contida na Bíblia. Deus enviou o seu profeta para tomar a Bíblia Sagrada e abri-la para o seu povo. Só que aí nós vamos regressar aqui ao Jeremias. Aonde essa palavra tem que estar agora? Essa palavra, essa mensagem armazenada, ela não pode estar mais aqui e nem pode estar mais aqui. Ela tem que estar aqui agora. Vasos de barros contendo o maior tesouro de Deus para o dia da fome, que não era de pão, mas da fome da palavra do Senhor. Lembra-se que nós falamos sobre os dias de Samuel? A palavra do Senhor não era uma coisa comum de se ouvir, porque os canais estavam fechados. Por quê? Porque Eli era um canal fechado, seus filhos eram canais fechados, entupidos, porque Deus não conseguia falar. Deus levanta Samuel, e Samuel era um canal limpo, aberto. Deus podia agora governar Israel através de Samuel, uma criança. Deus precisa hoje de que esse alimento que foi armazenado aqui, ele seja transferido para a nossa vida e a palavra de Deus seja ouvida novamente. Disse o profeta William Branham, na mensagem A Era de Laodiceia, ele disse, a voz final está na noiva, porque a palavra está na noiva, assim como estava em Maria. Aonde estava a palavra de Deus em Maria? A palavra de Deus em Maria não estava no intelecto de Maria, ela estava no ventre de Maria, transformando Maria de dentro para fora, até que essa palavra sai, e quando essa palavra sai, ela era Jesus. Ela era Jesus literal, o menino, mas ela era Jesus, o Deus habitando entre os homens, porque quando Maria visita Isabel, o menino estava há 6 meses naquela gestante, mas sem movimento. Então, quando ela disse que ela estava grávida do Altíssimo, que o seu nome era Jesus, percebe que ela tinha Jesus dentro dela como palavra de poder? Quando ela disse Jesus, João saltou no ventre de Maria. Essa é a palavra que tem que estar nas nossas vidas, aquele alimento armazenado pelo profeta. E nós passamos 50 anos tendo o alimento em fitas ou o alimento em literaturas. Esse alimento ele tem que estar agora na nossa voz e ao sair. E é isso que eu agradeço a Deus, porque tenho recebido aqui alguns comentários, algumas mensagens das pessoas dizendo: o senhor falou exatamente o que eu precisava, eu parei o meu carro no estacionamento, chorei, mudei de vida, converti, aceitei o Senhor Jesus Cristo, mudamos lá em casa por causa daquilo. Por quê? Porque a palavra foi tirada da letra, a palavra tem que ser tirada da letra e colocada na fonética, seja do Vanderlei Vilaça, do Antônio, do José. Ela precisa de expressão agora viva para atingir o coração do lado de lá, que clama, que chora, que precisa, que está com fome e que se alimenta ao ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Mas quando nós ouvimos essa palavra, ela se transforma em alimento nutritivo para a nossa alma e nós então vencemos o pecado, cremos na cura da enfermidade, alcançamos a transformação das nossas vidas e nos preparamos com esse alimento espiritual para o seu devido tempo, para a nossa saída daqui. Não há outro canal, não existe outro alimento,
não há outra maneira de nós nos prepararmos a não ser pela palavra viva do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha tido uma boa refeição. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.